Quarta-feira da quarta semana da Quaresma, estação em São Paulo, fora dos muros, paramentos roxos. A estação juntava-se na grande Basílica de São Paulo, depois do canto do introito que anuncia o batismo em que Deus se digna derramar nas almas a água purificadora da graça. Os catecúmenos eram exorcizados e recebiam a imposição das mãos. Depois da leitura de Ezequiel e de Isaías, que falam igualmente dessa purificação renovadora, lia-se o princípio dos 4 evangelhos e explicava-se o Credo e o Pai Nosso. Os evangelhos, o Credo e o Pai Nosso são, com efeito, os alimentos essenciais da revelação cristã. O evangelho da missa refere à cura do cego de nascimento e ao acolhimento que o Senhor lhe deu depois que o expulsaram da sinagoga. É mais um símbolo do batismo que derrama nas almas a luz sobrenatural da fé. Demos graças a Deus por nos ter concedido essa luz e orgulhemos de ser cristãos. Leitura do profeta Ezequiel. Isto diz o Senhor Deus: eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual vós desonrastes no meio delas, a fim de que as nações saibam que eu sou o Senhor, quando eu tiver sido santificado a seus olhos no meio de vós. Porque eu vos tirarei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. E derramarei sobre vós uma água pura, e vós sereis purificados de todas as vossas imundícias. E eu vos purificarei de todos os ídolos, e dar-vos-ei um coração novo, e porei um novo espírito no meio de vós, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e das-vos-ei um coração de carne, e porei o meu espírito no meio de vós, e farei que andeis nos meus preceitos, e que guardeis as minhas leis, e que pratiqueis, e habitareis na terra que eu dei a vossos pais. E vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus, diz o Senhor Onipotente. Leitura do profeta Isaías. Isto diz o Senhor Deus: lavai-vos, purificai-vos, tirai diante dos meus olhos a malícia de vossos pensamentos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, e procurai o que é justo. Socorrei o oprimido, fazei justiça ao órfão, defendei a viúva. E então vinde e argui-me, diz o Senhor. Se os vossos pecados forem como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. E se forem roxos como o carmesim, ficarão brancos como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis os bens da terra, diz o Senhor Onipotente. Continuação do Santo Evangelho segundo São João. Naquele tempo, passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e seus discípulos perguntaram-lhe: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: Nem ele nem seus pais pecaram, mas foi para se manifestarem nele as obras de Deus. Importa que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu no chão, fez lodo com a saliva e untou com o lodo os olhos do cego e disse-lhe: Vai, lava-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. Foi ele, pois, e lavou-se e voltou com vista. Então os seus vizinhos, que os tinham visto antes pedindo esmola, diziam: Não é este aquele que estava sentado e pedia esmolas? Um diziam: É este. Outros, porém: Não é, mas é outro, que se parece com ele. Porém ele dizia: Sou eu. Disseram-lhe, pois: Como te foram abertos os olhos? Ele respondeu: Aquele homem que se chama Jesus fez lodo e untou os meus olhos, e disse: Vai à piscina de Siloé e lava-te. Eu fui e lavei-me e vejo. E perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu-lhe: Não sei. Levaram aos fariseus o que tinha sido cego. Ora,
Era dia de sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Perguntaram-lhe, pois, de novo, os fariseus de que modo tinha adquirido a vista. E ele disse-lhes: Pôs-me lodo sobre os olhos, e lavei-me, e vejo. Diziam então alguns fariseus: Este homem, que não guarda o sábado, não é de Deus. Porém outros diziam: Como pode um homem pecador fazer tais prodígios? E havia dissensão entre eles. Disseram, por isso, novamente ao cego: Tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu, que é um profeta. Mas os judeus não acreditaram que ele tivesse sido cego e tivesse adquirido a vista, enquanto não chamaram seus pais. E interrogaram dizendo: É este o vosso filho que vos dizei que nasceu cego? Como vê, pois, agora? E seus pais responderam-lhes e disseram: Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora ele vê. Quem lhe abriu os olhos não sabemos. Perguntai-o a ele mesmo. Tem idade, e ele mesmo fale de si. Assim disseram seus pais, porque tinham medo dos judeus. Porque os judeus já tinham combinado que, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: Ele tem idade, interrogai-o a ele. Tornaram, pois, a chamar o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: Dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é um pecador. Então disse-lhes ele: Se é pecador, não sei. O que sei que agora, o que eu sei que era cego e que agora vejo. Disseram-lhe, pois: Que é que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: Eu já vou-lo disse, e vós já ouviste. Por que o quereis ouvir novamente? Quereis porventura fazer-vos também os seus discípulos? Injuriaram-no então e disseram: Discípulo dele sejas tu, que nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde seja. Respondeu aquele homem e disse-lhes: É de admirar que vós não sabeis de onde ele é. Entretanto, ele abriu-me os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas quem honra a Deus e faz a sua vontade, e esse é ouvido por Deus. Desde que há mundo, nunca se ouviu dizer que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se esse não fosse de Deus, não podia fazer nada. Responderam eles e disseram-lhe: Tu nasceste coberto de pecados e queres ensinar? E lançaram-no fora. Jesus ouviu dizer que o tinham lançado fora. E tendo-o encontrado, disse-lhe: Tu crês no Filho de Deus? Respondeu ele e disse: Quem é, Senhor, para eu crer nele? Disse-lhe Jesus: Tu ouviste. É aquele mesmo que fala contigo. Então ele disse: Creio, Senhor. E prostrando-se, o adorou.